Vamos abrir então a palavra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Lembrando aos irmãos que toda essa sequência de estudos contemplando o eterno propósito nas Escrituras foi dado pelo Senhor assim de uma forma, entre aspas, aleatória, né? E nós estivemos vendo então no último tempo os versos de 11 a 13. E a partir desse tempo nós falamos um pouco sobre aos domingos, né? Então vimos nas duas quartas e aos domingos o Senhor me direcionou então a falar um pouco sobre unidade e comunhão. Então foi muito importante, depois que eu fiz o estudo, preparei hoje à tarde esse estudo para iniciarmos, só vamos iniciar hoje, né? Foi muito bom então o Senhor ter nos dado, como disse, nada programado por mim, essa relação de unidade e comunhão. Penso eu que nos ajudou muito esse entendimento, pelo menos um pouco, sobre a diferença do fato, unidade, e do processo, comunhão, né? E com base nisso, sem perdermos isso de vista, então, nós vamos contemplar um pouco, então, a partir do verso 1 até o verso 10, para começarmos a construir algo, então, nesta noite. Então, 2 Timóteo 2, 1 a 10. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta terra, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós entregamos diante do Senhor a Tua palavra lida. Ela revela para nós o Senhor mesmo, revela as Tuas intenções, os Teus desejos, as Tuas expectativas com relação à Tua igreja. E nós te agradecemos mais uma vez porque temos acesso à Tua palavra. Diante dela nós sentimos gratidão e temor, Senhor. Suplicamos então que o Senhor supra a nossa incapacidade, para que juntos possamos compreender um pouco mais da Tua verdade e da Tua graça. Muito obrigado mais uma vez por este tempo. Toma as nossas vidas aqui, Senhor. Toma as vidas dos nossos irmãos, onde estiverem reunidos debaixo do Teu nome. Aqueles que estão em férias, Senhor, o Senhor possa também estender sobre todos os Teus a Tua graça e a Tua bondade. Obrigado, Jesus. Oramos em Teu precioso nome. Amém. Então é o 113º tempo em torno deste assunto. Já se vão um bom tempo em torno do assunto, contemplando
o eterno propósito nas Escrituras, né? E para esse tempo, então, nós vamos destacar essas 3 expressões que saltaram aí a nossa leitura: o soldado, o atleta e o lavrador. Soldado, atleta e lavrador. O que nós vamos fazer nesta noite? Nós não vamos começar ainda nessas 3 figuras que Paulo usa para destacar, então, parte da revelação da igreja. Parte porque, além disso, nós somos a família, nós somos os irmãos, nós somos o corpo, nós somos membros, né? Tantas outras realidades, noiva. Aqui nós temos 3, então, de 8 ou 9 figuras que Paulo usa para todas elas juntas poderem trazer um pouco de luz sobre o fundamento, então, chamado corpo de Cristo. Então, soldado, atleta e lavrador. Mas antes, então, nós vamos colocar alguns pontos que considerei diante do Senhor serem necessários para que a gente entenda um pouco mais. João teve caminhando um pouco nessa carta. Eu não ouvi as ministrações do irmão João, né, de propósito, tá? Porque eu já vislumbrava que a gente ia caminhar, então eu não queria ouvir, né? Certamente nós não vamos discordar em nenhum ponto por conta disso, né? Depois que eu terminar, eu vou ouvir as mensagens dele. Ele está sabendo disso agora no áudio, né? Por conta disso, para que a gente possa construir, os irmãos vão então, e eu também, e ele também, ver o que o Senhor está tentando falar, e depois nós vamos juntar tudo, e certamente haveremos de colher alguma coisa com relação a isso tudo, tá? Então nós vamos colocar alguns pontos aqui iniciais que são extremamente relevantes para que nós possamos obter do Senhor, pelo Espírito, um pouco mais de revelação sobre a sua eterna vontade, o seu eterno propósito. Então, esse é um encargo pequeno, vamos colocar assim, mas muito importante para que a gente comece a compreender por que uns obtêm revelação e outros não obtêm. E eu estou falando de assembleias, não necessariamente de indivíduos, tá? Então Paulo está escrevendo aqui a Timóteo. Timóteo era um pregador mais jovem, ele pastoreava na igreja em Éfeso, tá? Uma igreja que obteve então a maior, coloquemos assim, a maior relevância, ou a revelação mais alta sobre o eterno propósito. Então, certamente, cada palavra dessas 2 cartas, né, que Paulo escreveu, foram as suas últimas cartas, colocando aí Tito no meio, são cartas muito importantes. É como se Paulo estivesse orientando a Timóteo para que ele, de alguma maneira, guardasse aquilo que foi dado à igreja em Éfeso. Claro, a carta em si, carta à igreja em Éfeso, a carta aqui em si, não é melhor do que as outras. Por quê? Porque aqui é a palavra de Deus, certo? Então tudo aqui é igual. Mas, irmãos, o que aqueles irmãos na cidade de Éfeso receberam naquele tempo foi muito mais elevado do que, por exemplo, que os irmãos em Corinto receberam, tá? Então vocês conseguem perceber a diferença? Eu não estou falando que a carta aqui ela é mais importante que o resto da Bíblia, não. Aqui é a palavra de Deus, né? Só que na carta aos Efésios ela vem de uma forma mais clara para nós, mas não é porque nas outras partes não está revelado, é porque nós não conseguimos ver, né? No entanto, que nós já estamos aqui 113 mensagens procurando ver aquilo que está descrito em um versículo na carta aos Efésios, de acordo segundo o eterno propósito que Deus escreveu. Então, mais de anos tentando ver um versículo por toda a Bíblia. Então, fazendo o exercício de buscar, né, cavar da rocha o cobre, e não só viver do leite e mel que está na superfície, tá? Então, voltando, o que aqueles irmãos receberam foi muito mais elevado do que outros.
se a igreja em Corinto tivesse recebido, na verdade eles não poderiam ter recebido, né? Porque eles viviam ali em problemas. A igreja na Galácia também, aos Gálatas, também não poderia, também tinha um problema. Depois a igreja em Éfeso, nós vamos ver isso em Apocalipse, eles deixaram de cuidar disso que Paulo está pedindo para Timóteo cuidar. Aqui não há muita clareza se isso aconteceu no período de Timóteo. A carta escrita em Apocalipse por João foi aproximadamente 30 anos depois da carta escrita aos próprios irmãos ali em Éfeso. Então 30 anos depois o Espírito está advertindo, né? Tenho porém contra ti que vocês guardaram a doutrina. Então veja, de alguma maneira eles guardaram, eles cumpriram o que Paulo pediu, mas eles se perderam na relação então desse amor com aquele que deu a doutrina. Ou, colocando de uma outra forma, eles perderam o porquê eles deveriam guardar a doutrina. Então guardar a doutrina não tem sentido nenhum se nós não soubermos por que estamos guardando a doutrina. Isso é legalismo. Então, queridos, quando nós começamos a pensar, nós começamos a entender por que então uns vão recebendo mais revelação sobre a vontade e outros não vão. E nós já falamos sobre isso e nós vamos falar um pouco mais com relação a isso tudo. Então, graças ao Senhor, mais uma vez, por aquilo que recebemos sobre unidade e comunhão, porque nós vamos ver essas duas realidades aqui, no verso 1 e no verso 3 do texto que nós lemos, e algo no meio para completarmos isso, como introdução desse 113º, para depois, então, num outro momento, começarmos a ver a figura do soldado. Tá? Então, vamos versículo a versículo aqui, pelo menos os versos 1, 2 e 3 hoje, tá? Não pretendo me estender, vamos ser aqui o mais objetivo possível, tá? Então vamos olhar aí para a sua Bíblia novamente. Tu, pois, filho meu, agora você já sabe que é Paulo falando a Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então essa é a primeira expressão. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, se agarre na graça, né? Se agarre na realidade da graça. Colocando nas palavras do que temos aprendido, Timóteo, fortifica-te na unidade, né? Lembra que a graça, pela graça, por meio da fé, nós somos unidos a Cristo. Então, isso já é uma tremenda orientação para nós, tá? Então, fortifica-te na unidade. Então, aqui nós já vemos a importância da unidade. Irmãos, quando um cristão perde, pelo menos de vista, a sua identidade em Cristo, tudo mais se perde. Por isso que a maioria das assembleias hoje prendem as pessoas pelo medo de ir para o inferno. Medo de ir para o inferno é não conhecer a sua identidade em Cristo, não conhecer o valor da unidade. Então a força vai embora. Então Paulo está falando a Timóteo, que é um jovem pregador: Timóteo, busca na sua memória aí, você é de Cristo, fortifica-te nisso. Claro, a graça aqui na carta tem outros aspectos, né? Dependência, como tem outras realidades também, mas a essência fala dessa graça. E você observou que Paulo colocou aqui então Cristo Jesus. Lembra que eu comentei que essas expressões Cristo, Jesus, Jesus Cristo, Salvador, Senhor, todas elas têm sentidos que são aplicáveis à nossa vida como segurança, né, para a nossa jornada aqui, enquanto o Senhor não vem nos buscar. Então, quando nós estudamos um pouquinho sobre unidade, ali em 1 Coríntios 12,
Lembra que lá nós vimos que todos nós somos batizados para dentro de Cristo? Então Cristo ali fala do novo homem da nova criação. Eu expliquei isso nos dois últimos tempos em torno deste assunto, unidade e comunhão. O irmão João colocou lá parte 1 e parte 2, né, se você quiser ouvir novamente. Então, o novo homem corporativo. Então, claro, talvez Timóteo não tenha alcançado isso que nós estamos alcançando hoje, porque a revelação ela é progressiva, né? O Senhor vai se revelando ao longo da história. Por isso que quando Boaz fala para Ruth: fica aqui, Ruth, junto com os meus servos, e bebe das águas que eles já tiraram dos poços. Então nós temos mais de 2000 anos de servos que já estão cavando e tirando água para nós. Então vamos beber dessa água. Tem muita água contaminada aí, muita água de alta ajuda, mas tem muita água boa também para se beber, né? Então nós estamos tendo cada vez mais clareza que a realidade do novo homem, da nova criatura, é aonde está de fato a nossa segurança. Por quê? Porque isso é o cumprimento do que Deus planejou, e nós fomos colocados nesse novo homem. Nós somos os membros desse novo homem. Então eu poderia dizer para todos nós aqui, assim como Paulo diz: fortifica-te em Cristo. Ou seja, você tem um novo cabeça sobre a sua vida. Agora aprenda a usar os seus membros para a justiça e não para a carne. É o que ele vai trabalhar em Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8, guiados pelo Espírito Santo. Mas aí ele usa também a expressão Jesus, né? Então Jesus, pela carta aos Hebreus, nós sabemos que trata da humanidade do Senhor Jesus. Então quando nós unimos Cristo Jesus, por que isso é importante, irmãos? Porque um soldado precisa saber quem é o seu general, entende? É por isso que nós estamos construindo aqui. Um atleta precisa saber quem é o seu treinador e quais as regras que esse treinador estipulou para seguir. Um lavrador precisa saber como o seu pai plantava para que ele plante igual. Então, Jesus foi então estabelecido como um varão humano, aprovado por Deus. Isso é Atos capítulo 2. Então fortifica-te, Timóteo, nessa relação. Olha, há um novo homem que foi constituído por um homem humano, vamos usar essa hipérbole aqui, um homem humano que foi tentado em todas as coisas e venceu. Mas não só isso, né? Porque quando você vai, não precisa ir, mas anote, Hebreus 2,18, vai dizer assim: pois naquilo que Jesus, lá então destaca, né? Homem sofreu, tendo sido tentado, e hoje nós sabemos, e aprovado, é poderoso para socorrer os que são também tentados. Então, se nós vamos para um combate, é como se, na realidade, irmãos, se nós fôssemos para uma guerra, né, literalmente isso não aconteceria, porque nenhum general poderia garantir a nossa vitória, e muito menos que nós iríamos sair de lá com vida. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, pode ir para a guerra, porque há um novo homem que está com você. É como se ele dissesse assim: olha, vamos usar a ficção científica aqui, você vai entrar dentro de um robô que você não tem noção do tamanho, e a cabeça desse robô comanda tudo, sabe de tudo, antevê tudo, conhece tudo. Então, como soldado, só entra aí e participa. A sua força, Timóteo, depois mais detalhes, não está em você, mesmo porque você é um jovem. E nós vamos ver se isso tem problema ou não, se teve problema ou não para Timóteo.
mas fortifica-te na graça. Por quê? Porque você foi colocado nesse novo homem, do qual aquele que está lutando ao seu lado e intercede por você nessas batalhas que você está enfrentando, Timóteo, ele conhece, ele foi tentado igualmente a você, e ele venceu, e não só isso, ele é poderoso para te socorrer no tempo oportuno. Então pode ir como um bom soldado, pode competir a sua competição, né? Se fôssemos lutar desse lado, né? E assim nós já cremos, a vitória é ganha, né? É certa, e a morte não pode tocar as nossas vidas. Então esse fortifica-te é muito importante. E quando nós aplicamos isso para Timóteo em especial, então, como já disse, essa carta, especialmente segunda carta aqui, Paulo está orientando a Timóteo, porque Timóteo está enfrentando muitos problemas. Problemas talvez que você também esteja passando por alguns, né? Ou que nós já passamos ou possamos vir a passar. Então, o primeiro problema de Timóteo é que justamente ele era jovem. Então a credibilidade dele em face aos anciãos era pequena, né? E ele foi muito criticado, desacreditado por conta disso. Então Paulo vai motivá-lo espiritualmente várias vezes, né? Por esse fato, né? Depois ele foi criticado também, não só por conta da idade, mas em decorrência da idade e outros fatores, da sua autoridade espiritual. Será que ele está certo mesmo? Como que nós sabemos disso? Porque havia falsos mestres tentando vencer Timóteo, corromper Timóteo no sentido de usar irmãos, especialmente irmãs, para corromper todo aquele ensino de Timóteo. Timóteo foi tentado então especificamente naquilo que ele ensinava. Todas as duas cartas, o foco é: Timóteo, guarda a sã doutrina. Guarda a sã doutrina. Timóteo foi criticado com relação, entre aspas, ao seu professor, ou ao seu pai, como ele chama aqui, né? Paulo chama Timóteo: tu, pois, filho meu, um filho na fé, obviamente. Mas Timóteo foi criticado também com relação ao seu professor. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Lembra dos problemas lá de Corinto? Esses problemas circulavam ali em toda a Ásia Menor. Quem é esse Paulo? Quem é esse Apolo? Quem é esse Pedro? Pedro a gente conhece, Paulo a gente é Apolo, mas quem é Paulo? Não é esse que perseguia a igreja? Como é que agora vem dizer que é cristão? E Timóteo ali, um jovem aprendiz, sofria isso, né? Timóteo também passava por vários problemas de ensino de espíritos enganadores e de demônios, né? Quando nós olhamos à nossa volta, hoje em dia, esses problemas estão aí. Timóteo também sofria, e isso, Paulo, em poucas palavras, ele deixa isso muito triste, porque ele também passou por isso. Quando ele vai dizer: o que mais me dói não é o que eu sinto de fora, é o que eu sinto dos irmãos de dentro, né? Então Timóteo também, porque vai ter textos aqui que vai falar: Timóteo, cuidado com a hipocrisia dos que estão ao seu lado, daqueles que falam com você uma coisa, mas falam mentiras. Então Timóteo está embrenhado nesse contexto terrível, né? Que nós chamamos, porque a Bíblia chama, do corpo de Cristo. Não estou dizendo aqui que todos que ali estavam eram filhos, né? Mas a realidade do corpo, assim como a realidade da maioria das assembleias, nós temos o joio e temos o trigo, né? Mas toda a carta, essa segunda carta, além disso, por que eu estou colocando isso mais uma vez, irmãos? Porque o soldado, a hora que entrar, ele precisa ter consciência disso. Ele vai enfrentar essas situações. Ele vai enfrentar a hipocrisia, ele vai enfrentar espíritos enganadores, ele vai enfrentar demônios, ele vai enfrentar falsos mestres.
Isso está aí, posto. Mas a carta ainda tem uma essência mais íntima. Olha aí comigo no capítulo 1 da primeira carta. Que já começa desde a primeira as orientações. Capítulo 1, primeira carta de Timóteo, verso 5. Estudamos isso nesse mesmo tema há pouco tempo atrás. Verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então a essência dessas admoestações, desses ensinos a Timóteo, passavam por essas três realidades, que nós já estudamos, né? Um coração ou um proceder de coração puro. Ou seja, qual o contexto? O que é puro na Bíblia? Puro, irmãos, é um único foco. Então Paulo está dizendo a Timóteo assim: Timóteo, você está recebendo várias investidas de homens, de mulheres, de espíritos enganadores, de demônios, homens de toda espécie, mentirosos, hipócritas, e ele vai dizer então: mantenha o coração puro. Primeira instância, não procure agradar aos homens. Não dê ouvidos aos espíritos enganadores. Não se iluda pelos sinais dos demônios. Então mantenha o seu coração reto. Você vê como se isso aplica para um soldado, como se aplica para um atleta e também para um lavrador. Então, coração puro. Mas mantenha também uma boa consciência. Agora sim, diante de Deus e diante dos homens. Mas nessa ordem, é a minha boa consciência diante de Deus e dos homens. Não é uma consciência que me agrade e agrade aos homens. Uma consciência religiosa, por exemplo. Quantas pessoas vêm à reunião por conta de uma pressão na consciência religiosa e juntamente com isso para que os outros vejam que ela está vindo. Ou seja, isso a mantém santa, né? Comprometida. Não, Paulo está dizendo: Timóteo, mantenha a sua consciência diante de Deus em primeiro lugar e depois diante dos homens. Mas sim, também é importante diante dos homens. E vida sem hipocrisia. Paulo ensinava isso também por quase todas as suas cartas. Por exemplo, se você quiser anotar um exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Lá ele vai dizer que ele trabalhou muito mais que os apóstolos, mas não ele, e sim a graça com ele. E ele vai dizer assim: diante disso, dessa minha fraqueza, eu não me envergonho, palavras minhas, tá? Porque eu sou o que sou. Aquele que é o que é, ou seja, não é para você continuar sendo o que você é. Não, são coisas totalmente diferentes. É aquele que sabe, em primeiro lugar, que não é nada, é o que ele está querendo dizer lá. Por outro lado, sabe que é indispensável, mas em essência, ele está dizendo assim: olha, eu não estou mentindo. Se eu sou fraco, eu sou fraco. Se eu ando com os fracos e precisar me fazer de fraco, eu posso até fazer isso. Mas o meu intuito não é permanecer com os fracos e nem salvar os fracos. É para ver se algum fraco se identifica comigo, saia do meio da fraqueza e ande comigo. Fiz-me fraco para ganhar os fracos. É o mesmo contexto. Mas ele não foi lá e viveu com eles. Ele foi lá e falou assim: olha, vocês vivem assim, eu vou viver para vocês verem. Mas eu vivo assim, ó. Vocês precisam sair daí e vir para cá. Então, irmãos, coração puro, boa consciência e uma vida sem hipocrisia. Então, diante de tantas provações que Timóteo está vivendo, externas, interna,
fortifica-te. Fortifica-te na única realidade que pode te manter em pé: unidade de vida com Cristo. Então é um simples verso? Sim. De novo, Timóteo alcançou isso tudo? Talvez não sabemos, né? Eu não sei quanto que para Timóteo valia ele saber que a graça havia se manifestado salvadora a todos os homens, e ele era um. Não sei quanto de valor tinha para ele, mas nós sabemos, irmãos, o valor de sermos do Senhor, o valor de sabermos que Ele não vai perder nenhum dos seus. Isso é graça, isso é o favor que nós recebemos sem merecer. Então fortifica-te aí. Então soldado, atleta, lavrador, começa aí o processo. Sem isso, nenhum soldado iria, né? Como sempre falo, nós aqui especialmente da parte sul aqui da América, nós não sabemos muito o que é honra, né? Infelizmente, muito pelo contrário. Mas Estados Unidos já tem um pouco mais de consciência dessa honra de um soldado, por exemplo, pelo menos que se passe, né? Eu não conheço pessoalmente. No Ocidente, essa questão de honra é muito maior ainda. Muito maior ainda. A tal ponto que, para honrar talvez, né, algum líder dito religioso, homens se matam literalmente. Isso é honra, né? Estou dizendo que nós temos que fazer isso, mas o princípio da honra passa por aí. Uma devoção séria em reconhecer aquilo que é importante, no nosso caso, aquele que é importante. Verso 2. E o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, o verso 2 aqui, Paulo está tratando do ministério da palavra. Como disse, tanto essa carta, em especial a primeira, onde começa, ele está preocupado com o ministério da palavra, né? Está preocupado com que Timóteo transmita com seriedade aquilo que ele recebeu de Paulo e também aquilo que ele ouviu falar de outros líderes falando de Paulo no sentido positivo, né? Então, Paulo estabelece aqui, nesse verso que nós lemos, uma ordem para a revelação da vontade de Deus. Aqui nós nos aproximamos então um pouco mais do cerne do que nós vamos tratar nesta noite. Mas também já estamos caminhando para o final. Então ele vai colocar Paulo, você viu aí? Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros. Localizou aí? Porque quem está falando aqui, quem escreveu a carta? Paulo, certo? Escreveu para quem? Timóteo. Então, Timóteo, que da minha parte ouvistes através de muito testemunho, isso mesmo, transmite. Então, Paulo, falando a Timóteo, transmite a quem? Homens fiéis e idôneos, para esses transmitirem a outros. Então, você viu essa ordem aí? Paulo, Timóteo, homens fiéis e idôneos e outros. O que isso traz para nós? Paulo está usando talvez um exemplo aqui do que ele foi chamado em Atenas. Está dizendo assim: Timóteo, não seja um tagarela. Paulo foi considerado um tagarela lá, mas Paulo não foi um tagarela. Eles é que não compreenderam o que o Paulo falava. Mas Paulo está dizendo: Timóteo, não fale por falar. Ele está incitando Timóteo, obviamente por todo o resto das duas cartas, como se ele estivesse falando assim: Timóteo, o que você está recebendo está mudando o seu caráter?
Então ensina aquilo que você está recebendo e desfrutando e vivendo. Por que nós sabemos disso? Porque depois de Paulo fazer essa admoestação indireta, ele vai falar, depois que você observou, se você, Timóteo, porque você imagina assim, se Paulo fala para Timóteo, Timóteo, transmite para fiel e idôneo, o que Paulo está falando para Timóteo? Você já é fiel e idôneo, Timóteo? Ou você já é mais do que fiel e idôneo? Você percebe a linha de importância ou de unção aqui? Paulo está dizendo assim, olha Timóteo, eu tenho um peso de responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Você também tem um peso de responsabilidade. E o grupo que vem depois de você são os fiéis e os idôneos. Ou seja, você deveria ser exemplo para esses. E depois outros, que seguirão o exemplo dos fiéis e dos idôneos. Então ele está dizendo para Timóteo, Timóteo, observe em você. O que você está recebendo está mudando o seu caráter, você está amadurecendo, você está seguindo os passos imitai a mim, como eu sou imitação, ou como eu imito a Cristo, Paulo disse. Aí então, depois de Timóteo, e a reflexão é para nós, tá irmãos? Paulo está falando a Timóteo, que falou aos fiéis, falou aos outros, talvez nós somos esses outros aqui, né? Vamos chegar lá, tá? Então antes de Timóteo abrir a boca, ele deveria olhar para ele, minha vida está sendo transformada por aquilo que eu tenho ouvido? Ou estou sendo só um papagaio? Estou ouvindo a última mensagem e estou repetindo, como muitos pregadores fazem hoje. Quando não, já pegam Bíblias prontas. E hoje já temos a tecnologia aí, que você dá só uma palavra e a tecnologia monta a mensagem para você. Basta você replicar ela. Daqui a pouco não vai precisar nem mais de pregador, é só botar no telão a mensagem, com som, e ela mesma vai se pregar sozinha. Talvez seja até melhor, né? Do que muitos pregadores por aí. Falamos isso com tristeza. Então ele vai passar para esses fiéis e idôneos. Nós já sabemos que a palavra idôneos na Bíblia fala de em harmonia. Preste atenção, irmãos, porque nós estamos construindo um caminho para recebermos revelação, para mantermos a sã doutrina, para não desvirtuarmos a palavra de Deus. Essa é a preocupação. Timóteo, olha você, transmite a fiéis e idôneos. Quem são esses fiéis e idôneos? São aqueles que estão em harmonia e em plena fidelidade com aquilo que você tem ensinado. Então ele está falando, Timóteo, observa quem está em harmonia com você, quem está respondendo em fidelidade e obediência. Porque você já imaginou se um general olha para os seus soldados e ele vai olhar para um soldado que ele sabe que aquele soldado não obedece ordens, ele vai colocar aquele soldado na linha de frente de batalha para conduzir outros? Que técnico em sã consciência, Felipe gosta de futebol aqui, vai responder melhor do que eu, que técnico em sã consciência vai colocar como capitão de um time uma pessoa que não tem condições de liderar, um encrenqueiro, um que causa divisão no time? Então, uma pessoa fiel e em harmonia. O capitão do time, ele precisa ter esse dom de alguma maneira reorganizar o time em face de problemas ali naquela situação. Perde um jogador, como é que vai fazer? O técnico faz isso, mas o capitão ali dentro, irmãos, ele vai em defesa de todo o time. Assim como um soldado que está na linha de frente de batalha. E pense num lavrador, pai de família, que tem que sustentar, não na nossa geração, mas na passada, 10, 15, 20 bocas. Ele precisa ser muito harmônico, e aqui, no caso do lavrador, muito lindo, com o próprio Senhor.
Ah, irmãos, para saber o tempo de plantar o feijão da seca, o feijão da água, das águas, o milho. Sem essa conexão com aquele que criou, irmãos, não se colhe nada. Estão entendendo o que eu estou tentando construir para a gente entender o soldado, o lavrador e o atleta? Então, fiéis e idôneos, aqueles que estão em plena fidelidade e harmonia. Sem isso, irmãos, a revelação que nós temos recebida não vai chegar aos corações. Porque a quem é dado o conhecimento? Aqueles que desejam obedecer. João 7,17. Quem quiser obedecer, conhecerá se a doutrina de Jesus homem vinha de Deus ou de qualquer outro lugar. Fidelidade. Então, percebendo esses irmãos, oriente-os, Timóteo, né? Para que também ele ensine a outros. Obviamente, outros que também estejam demonstrando esse mesmo proceder fiel e idôneo que Timóteo já transmitia, e Paulo muito mais. Então, Paulo não admitia dar pérolas aos porcos. Paulo não era um tagarela. E quando nós aplicamos isso, irmãos, de novo, imagina um soldado tagarela, falastrão, sem regras, que não arruma cama, que não sabe a hora de levantar, um atleta que não tem disciplina, um lavrador que não sabe a hora de colher, não sabe a hora de plantar. Que desastre! Que desastre! Então, Paulo não dava pérolas aos porcos. Por quê? Porque a revelação tem um preço muito alto. É isso que ele está tentando dizer para Timóteo. Timóteo, eu não fui negligente à visão, e você tem recebido os meus ensinos. Então fortifica-te, defende o que você tem recebido, busque pessoas que estão ao seu lado. E aí nós chegamos ao verso 3 para terminarmos. Quem são essas pessoas? Verso 3. Nós entendemos isso no domingo. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Essa expressão, comunhão dos meus sofrimentos. Então você viu a unidade no início, e agora você viu a comunhão. No meio, a palavra de Deus, o ministério da palavra. Então todos, Paulo, Timóteo, os fiéis, os idôneos, os demais, todos deveriam estar em comunhão viva com Cristo, para que pudessem receber revelação plena da vontade de Deus. Então, se nós sentamos aqui, irmãos, para ouvir a palavra de Deus, se nós não somos fiéis, nós não vamos seguir. Se nós não estamos em harmonia, nós não vamos seguir. Então lembra que a palavra que nós recebemos foi harmonia. Harmonia. Então ajude-nos o Senhor com relação a isso, tá? Então, colocado isso, fortifica-te na graça, sustenta o ministério da palavra, ou sustenta o ministério da palavra fortificado, então, na graça, e busque andar com aqueles que comungam dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, se nós tivermos um grupo assim, nós continuaremos tendo uma porta aberta nos céus para nós. Continuaremos. Uma porta de revelação. Entraremos numa batalha como soldado, certos de que vamos guerrear, mas o nosso capitão já venceu. O nosso superintendente,
ou o nosso técnico, usado também em Hebreus essa expressão, sabe como coordenar o seu time. E, irmãos, o nosso lavrador não vai deixar faltar pão para nós. Não vai faltar alimento, irmãos. Mas ele busca também lavradores iguais a ele, fiéis e idôneos. Então que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração. Na semana que vem nós seguimos, não sei se eu vou fazer mais tempo em torno desses assuntos, mas também não importa, mas pensemos um pouco sobre essas três figuras aí, né? Soldado, o atleta e o lavrador. E assim o Senhor há de nos ajudar. Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, entregamos tudo diante do Senhor, para que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar em nossa compreensão. O desejo do nosso coração é agradar a Ti. Então fale a nós, prepara, Senhor, os próximos momentos em torno deste assunto, porque certamente são questões sérias, Pai, como toda a Tua palavra é, e questões que nós precisamos absorver e colocar em prática nos nossos dias. Te bendizemos, ó Jesus, e oramos em Teu precioso nome. Amém.